da presença dos quando ouvíamos as mensagens trazidas ao nosso conhecimento, né? Humildade, pastor Jairo, no dia 26 de setembro, né? Depois, no dia 27, o meu querido colega de obra aqui, companheiro aqui da missão aqui, o Eliezer, ele trouxe para nós a mensagem sobre o amor. Depois, o pastor Sérgio trouxe aquela preciosa mensagem sobre fé. E união, pastor Machado, que mensagem poderosa. Sobre a oração, o pastor Cristiano, né, que nos trouxe essa bendita palavra sobre a oração. O pastor Wagner Pires falou sobre o reavivamento, né? E eu entendo que todas essas mensagens são como os afluentes que convergem para o grande mar da comunhão fraternal com Deus. A comunhão, ela é a cola que gruda o nosso relacionamento tanto com Deus quanto com o nosso próximo, né? Eu gostaria de dizer para os irmãos que a comunhão, ela tem uma origem, essa palavra ela tem uma origem do latim, né? E ela vem do latim, que significa communion, ou communions, né? É interessante notar que quando a Igreja Católica não tem mais interesse que alguém lá sirva, ou seja, eu continue servindo, né, como alguém importante, enfim, então eles excomungam, aquela pessoa sai da comunhão, né? É um excomungado, né? Não está mais na comunhão. E quantas pessoas da história, né? A história narra que foram excomungadas, né? E a palavra comungar, também latina, ela vem da expressão comunicare, que significa repartir ou ter em comum. Repartir ou ter em comum. Já no grego, essa palavra, ela vem da expressão koinonia, né? É frequentemente usada na Bíblia para descrever a comunhão cristã. No Novo Testamento grego, essa expressão koinonia, ela aparece em torno de 115 vezes, né? E ela é usada, sempre usada para descrever a união e o compartilhamento entre os primeiros cristãos. Eu achei interessante que até o lugar onde os irmãos iam reunir, deveriam se reunir, os irmãos entravam primeiro em acordo, né? Se os irmãos pegam o capítulo 5 de Atos, versículo 12, lá diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, né? É interessante isso aqui. Até o ambiente onde os irmãos se reuniam, os primeiros discípulos, apóstolos ali de Jesus, eles primeiro se reuniram para planejar aonde nós vamos nos reunir. Poderia ter se reunido na casa de um irmão, debaixo de uma árvore, mas não, aqui eles escolheram o pórtico de Salomão. Muito bem, então, no contexto cristão, a comunhão vertical, ela significa a comunhão com Deus, né, que representa a nossa intimidade com Deus, e num plano mais horizontal, a nossa união, né, a união entre nós, cristãos, fiéis do Senhor, que descreve, então, a nossa relação fraterna entre os irmãos que compartilhamos a mesma fé, os mesmos bens, o mesmo propósito de servir ao Senhor. A Santa Ceia é o ato de receber ali os sagrados emblemas que representam ali o corpo e o sangue de Jesus. Ela é também chamada de comunhão, né? Vamos participar da comunhão. É interessante perceber que lá no Antigo Testamento, em Números, capítulo 9, a palavra de Deus diz que aqueles que, se não estivessem de viagem e negligenciassem participar da Páscoa, seriam excomungados,
seriam extirpados do meio do povo de Deus, né? No capítulo 9 de Números está escrito isso aí. Hoje, será que aqueles que não participam da Santa Ceia são extirpados, são excomungados? Não, a gente não vai tão longe, né? Mas é uma perda irreparável quando a pessoa negligencia a comunhão da Santa Ceia sem um motivo justificável, né? Então, a Santa Ceia, né, quando nós somos chamados para receber os sagrados emblemas, é um chamado à comunhão, simbolizando a nossa participação no corpo e no sangue do Senhor Jesus. A comunhão dos santos, a palavra também se refere à união mais ampla entre nós como cristãos. Então, uma igreja que não tem comunhão, ela é uma igreja fadada ao fracasso, né, ao insucesso. Desculpa. Eu me recordo de uma congregação, infelizmente nossa, que por falta de comunhão entre os irmãos, essa igreja veio a deixar de existir por muitos anos. E depois ela foi ressurgindo das cinzas e hoje é uma grande igreja, pela graça de Deus. O profeta Isaías, lá do capítulo 41, versículo 8, ela diz o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês são descendentes de Abraão, que é o meu amigo. Então, quando Deus chama uma pessoa de amigo, imaginemos aqui o tamanho, o grau da comunhão que essa pessoa tem com Deus, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que patamar de amizade, né? De comunhão, de ligamento com os céus uma pessoa deve ter. E aí vem a pergunta: se Abraão foi esse grande amigo de Deus, será que eu também não posso ser? Será que não é extensivo a mim também essa oportunidade, né? Esse privilégio de me tornar um grande amigo de Deus, assim como Abraão? Lá no Gênesis capítulo 5, e no versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Uma comunhão de 300 anos, meus irmãos. É coisa assim da gente ficar pasmo, né? Andou Enoque com Deus até que não foi visto mais, porque foi tomado para morar com Deus. E será que o que aconteceu com Enoque pode acontecer comigo e com você ou não? Nós somos diferentes de Enoque? Em que sentido? Essa benesse do Senhor, ela é extensiva também a todos nós, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, lemos: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vejamos agora aqui quão estreitos eram os laços de amizade entre Paulo e Cristo, né? Já não sou eu mais quem vive. Então, não estou mais preocupado com a vida, com a minha existência, com as coisas corriqueiras, né, efêmeras desta vida, mas sim com as perenes, com as coisas que diz respeito ao reino de Deus. Então, já não sei o que vive. E a vida que agora eu tenho no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui nós estamos vendo aqui a galeria de homens maravilhosos, né? Homens e mulheres, né? Que desfilam pelas sagradas páginas da palavra do Senhor, que mantiveram uma estreita relação de amizade com Deus. Ou seja, comunhão é relacionamento no verdadeiro e amplo sentido da palavra, né? Em Atos, do capítulo 2, né? Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 42 ao versículo 47, nós encontramos ali 4 pilares da fé cristã primitiva em conexão com a comunhão. Lá diz a palavra que eles permaneciam, eu não vou ler o texto aqui para a gente não tomar tanto tempo,
Mas lá diz que eles permaneciam na fé dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, refere-se aos ensinamentos e às ordenanças de Jesus, né, que foram a eles transmitidos pelos apóstolos ali aos primeiros cristãos. Então, a doutrina, eu sempre costumo dizer, né, que a doutrina ela é o arcabouço da religião. Uma religião sem doutrina é como se fosse um corpo sem ossos, né? Imaginem um corpo sem ossos. Não teria nem condição, a mínima condição de subsistência, né? Depois da doutrina vem a comunhão. Né? É o segundo pilar da fé cristã primitiva, era a comunhão entre os irmãos. No capítulo 2, verso 44, diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Tudo em comum. Não havia aquela malícia, né, que existe hoje, aquele medo, aquela ansiedade, né, de pensar que um cristão ali, um irmão, vai estar dando prejuízo para o outro. Eu nunca me esqueço de um irmão, infelizmente. Esse irmão, ele não dava carona no carro dele, porque ele era muito cuidadoso com o carro muito limpinho todo o tempo, e ele não dava carona para que a pessoa que entrasse ali não sujasse o carro dele, né? E, infelizmente, esse carro dele, ele deixou numa agência para ser vendido, né? Uma agência de venda de veículos, e o que acontece, então, é que esse carro foi roubado pelo próprio dono da agência, né? Da agência de carro. Né? Ele teve uma dificuldade muito grande para adquirir outro veículo, e tomara que tenha aprendido a lição. Né? Do ano 27 até o ano 100, né, o período de Éfeso, o período mais desejável da história da Igreja de Deus na Terra, né, foi o período em que a comunhão foi mais vista entre o povo de Deus. Né? Depois nós temos aqui o terceiro pilar da fé apostólica da Igreja cristã primitiva, que era o partir do pão. Está escrito que diariamente eles estavam ali juntos, partiam o pão, né, naquela comunhão, junto com eles. Né? E esse partir do pão aqui não era somente no dia a dia ali do junta-panelas lá do tempo apostólico, né, como nós costumamos fazer hoje na igreja, e eu gosto muito desses momentos, porque são momentos social, um momento onde a gente está mais entrelaçado ali, perto uns dos outros, né? Mas também quando vejo a igreja repleta de irmãos para tomar a Santa Ceia. Irmãos, dá uma alegria tamanha, uma felicidade que é indizível, né? A celebração da Santa Ceia com a igreja, com a Irmandade presente ali para participar dos santos emblemas. Né? E o quarto pilar da fé cristã, né? da fé primitiva, era as orações. E aqui eu quero dizer para o irmão Jones, né, que eu sou muito grato a Deus, muito feliz por esse departamento nosso que surgiu, né, com o tempo, né, que é o departamento de oração da igreja. Era a prática das orações em comum como um pilar que era fundamental na vida cristã, buscando a presença de Deus, buscando as orientações do Senhor. Né? Na ótica da irmã White, da nossa querida irmã White, a comunhão com Deus é o resultado de um relacionamento íntimo e experimental, onde a graça de Cristo flui do coração para o mundo. Que frase importante, né? No Desejado de Todas as Nações, páginas 646 e página 649, a serva nos diz: devemos chegar a Cristo em busca de sua purificadora graça. Quão ofensivo para ele é nosso mau gênio, nossa vaidade e orgulho. Unicamente ele nos pode lavar e deixar limpos. Não estamos preparados para a comunhão com ele, a menos que sejamos limpos por sua eficácia. Né? Ou seja, a menos que esse coração bruto, grosseiro, né? O próprio Espírito de Profecia diz que todos nós temos uma pendência junto ao santuário celestial e que ninguém pode se vangloriar sobre ninguém, né?
Então, esse texto aqui nos leva a uma compreensão de que sem comunhão é impossível a purificação do corpo e da alma. Bem, o que a comunhão com Deus nos proporciona? Primeiro, João 15, verso 5, muito fruto, né? Aquele que está em Cristo, a comunhão, ela é a vida da alma e é produtora de muitos frutos. Essa união experimental com Cristo, ela reflete em atitudes, em palavras e em obras. Oséias 6,3, um texto bastante conhecido, que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nós desejamos conhecê-lo, né? E ali nós vamos encontrar nele a verdadeira satisfação nessa experiência do reino dos céus no coração de cada um. Efésios 4,15, em tudo cresçamos naquele que é a cabeça. Esse crescimento nele ou em Cristo nos torna semelhantes a ele e nos tornamos aptos para refletir a luz de Deus diante dos outros. Mas como podemos refletir a luz de Deus diante de outras pessoas se a nossa comunhão uns com os outros e com Cristo é uma comunhão vaga, é uma comunhão falha, é destituída do genuíno propósito da vida cristã, né? São questões bem reflexivas. No Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 11, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, a comunhão com Cristo faz de nós crentes alegres, né? Não crentes amargos, crentes azedos, ácidos, né? Mas cristãos felizes, alegres, porque nós estamos na comunhão com Cristo. E assim foi a vida dos cristãos primitivos, né? Iam para a fogueira sorrindo, né? Iam para a arena sorrindo, mas com aquela segurança, aquela confiança que um repassava para o outro, de conforto e certeza de que Cristo estava presente na vida deles. E, finalmente, o texto aqui, da segunda carta aos Coríntios 3, verso 5, né? Onde a palavra diz que não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, ou pelo contrário, toda a nossa suficiência vem de Deus. Então, ao nos abrigarmos no amor de Cristo, tendo a nossa suficiência nele, não em nós, não na carne, então nós veremos, nós comungaremos uns com os outros, nós receberemos dele graça e poder para comungarmos com ele, nos capacita também a realizar uma obra especial. Então, o mundo vai olhar para nós e vai dizer, que povo diferenciado é esse? Um povo alegre, um povo pequeno, um povo pouco em quantidade, mas que transmite a paz celestial, né? E, em conclusão aqui, eu quero dizer para os meus queridos irmãos que sou muito feliz por estar nessa sala com os irmãos aqui durante esses dias, participando desse momento especial, né? E eu quero deixar uma reflexão, onde peço a todos que unidos nos certifiquemos de que a mensagem que nós transmitimos, se ela é vivida por nós, se aquela comunhão maravilhosa que a gente fala para as pessoas que a nossa igreja propicia, se ela é realmente vivida por nós. Senão, podemos estar na contramão daquilo que nós ensinamos. E a ineficácia da pregação pode ser algo visível, palpável, e pode também ser a razão porque muitos não vêm para a igreja. Porque a gente pode pregar algo que a gente não vive. Pregar uma comunhão com Cristo que não é algo que exista entre nós, né? Então, eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de, na conclusão dessa semana de oração, falar desse caudaloso rio, desse caudaloso mar, né? Chamado comunhão com Deus, para o qual converge todas as verdades, todas as mensagens que nós tivemos o privilégio de ver e de ouvir até o momento presente. Eu quero deixar o texto de
de Atos 4:32, no fechamento aqui do nosso diálogo com os irmãos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E a igreja há de terminar como ela começou, né? Ela começou com esse poder, essa comunhão, e muitas almas foram levadas aos pés de Cristo, ao pé da cruz, e hoje ela há de terminar a sua missão nessa terra, também levando almas aos pés de Cristo através da nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, pastor Walter. Amém. Amém. Muito obrigado, Walter. Deus abençoe.